Chegamos ao nosso quarto dia desses 10 dias especiais dedicados à oração, a estarmos mais próximos do nosso Deus, a juntos nós buscarmos em oração objetivos em comum, porque verdade que em nossas aproximações de Deus, cada um de nós tem buscas específicas, na verdade, buscas as mais diferentes, as mais diversas, quanto é a nossa vida, quanto é a nossa existência. Mas estarmos juntos nesses dias buscando coisas em comum realmente tem sido bastante significativo. Hoje parar e orar por pessoas especiais e talvez surpreender alguns com mensagem do tipo: estou orando por você, é muito gostoso. Não sei se você já foi surpreendido assim, ou há quanto tempo você não é surpreendido nessa direção, nesse sentido. Mas eu imagino que talvez você tenha feito a diferença na vida de alguém nesse momento. E a nossa estado, esses 10 dias aqui, para algumas pessoas já valeu a pena por essa mensagem que você acabou de mandar, ou talvez pela mensagem que você acabou de receber. Hoje nós vamos estudar algo que nos une também, que é o sofrimento. Sofrimento é algo que nos aproxima, afinal de contas, quem nunca sofreu ou quem não está sofrendo por algo, por alguma circunstância, por alguma pessoa, quem nunca, né? Quem nunca? E a grande verdade é que o sofrimento, ele é uma das grandes incógnitas que cercam a nossa vida, que cercam a nossa existência. Tão certo como falar que sofrimento é algo muito universal em termos de abordagem, porque todos nós sabemos o que é sofrer. Tão certo quanto isso é falar a respeito das ausências de respostas que temos para momentos ou circunstâncias de sofrimento. Quando nós olhamos para essa temática do sofrimento, nós podemos abordá-la de algumas formas extrabíblicas inclusive. Desde os estoicos até Sartre, por exemplo, falando de um período tanto quanto mais recente, o sofrimento ele tem sido abordado sob uma ideia de que o sofrimento faz parte de uma espécie de desenvolvimento humano, de uma forma que não existe progresso à parte do sofrimento. É dessa forma que muitos filósofos, de uma perspectiva absolutamente extra-bíblica, têm abordado a temática do sofrimento. Para a filosofia oriental, analisando a perspectiva de Buda, por exemplo, o sofrimento, na realidade, ele não faz parte da existência humana, porque a existência humana tem a ver com a libertação de todo e qualquer tipo de coisa relacionada a essa vida, através do nirvana, de tal forma que falar de sofrimento é falar de uma bobagem. Afinal de contas, o sofrimento é algo que é apenas um apêndice daquilo que deve ser uma busca maior do ser humano, que não deve ser se preocupar com o sofrimento. Na perspectiva bíblica, nós temos algumas formas de nos aproximar da temática do sofrimento. Elas não se excluem, obviamente, mas elas se completam. A primeira delas é entendermos em um primeiro momento que o sofrimento faz parte de um problema maior chamado pecado, e todo sofrimento é derivado disso. De tal forma que nós não temos motivos maiores do que o pecado, motivos esses que são originadores do sofrimento. Todo sofrimento ele encontra uma raiz única, que é o pecado. E é óbvio que esse pecado ele vai se desdobrando em tantos outros, como por exemplo, alguém que é assassinado é vítima da violência, mas o motivo principal é o pecado. Alguém que tem o seu lar dissolvido, talvez tenha como uma razão anterior uma traição, a violência, alguma coisa nesse sentido, mas a razão anterior a isso é o pecado. Por mais que nós soframos por algumas circunstâncias anteriores ao sofrimento do qual nós estamos inseridos, a razão primeira, a página 1, é o pecado. É o estabelecimento de um mundo que ele é dominado pelo pecado. Em um segundo momento, uma outra resposta que nós temos é a cruz. A cruz onde nós vemos o nosso Salvador morrendo, sofrendo em nosso lugar, e agora todos aqueles que são chamados por Cristo para andar no seu caminho, são chamados de alguma forma a partilhar de sofrimentos, porque você decidiu seguir a Cristo. Existe sofrimento universal, mas existe uma espécie de sofrimento que você
tem na sua vida, porque você é um seguidor de Cristo. Que de uma outra forma você não teria, é verdade. E obviamente que isso não tem a ver com um chamado para te desencaminhar na sua trajetória, na sua caminhada com Cristo, absolutamente. Mas é para que você entenda que se em algum momento você está sofrendo por Cristo, você está no caminho correto. Você está no caminho correto. E talvez se você não sofre porque você segue a Cristo, talvez seja interessante repensar a sua trajetória ao lado do Senhor. Fiquei pensando o que falar sobre sofrimento, uma vez que a Bíblia não tem uma teologia do sofrimento. O propósito da Bíblia não é explicar o porquê do sofrimento na sua vida, porque as causas de sofrimento elas são as mais diversas. Os desdobramentos do sofrimento são os mais diversos, tão diversos quanto a própria raça humana. Tão diversos quanto nós somos aqui, tão diferentes quanto nós somos aqui. Logo, é impossível para a Bíblia falar o porquê você está sofrendo, porque mesmo que você esteja ao lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e vocês estejam sofrendo, cada um de vocês está sofrendo por uma razão diferente, mesmo com pessoas que são tão próximas de cada um de vocês. Talvez o seu filho esteja sofrendo porque ele não consegue acompanhar um conteúdo que está sendo passado na sala de aula, e você porque está sendo perseguido no trabalho. É a mesma família, mas razões de sofrimento completamente diferentes. Por isso, a questão chave na Bíblia não é saber o porquê do sofrimento, mas como nós podemos suportá-lo. Como a nossa vida acontece em circunstância de sofrimento. E eu fui para aquele que talvez na minha percepção seja a pessoa que melhor pode nos falar a respeito de sofrimento na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia inicialmente em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 11. E nós vamos analisar nessa noite como vencer num contexto de sofrimento baseado em alguém que sofreu bastante, e pela pessoa que sofreu bastante, nós vamos aprender. Seria mais ou menos o seguinte: tente visualizar aquilo que nós vamos passar nessa noite como Paulo pregando aqui para vocês. Falando assim, pessoal, eu que sofri bastante, eu vou falar para vocês algo muito mais testemunhal do que qualquer outra coisa. Essa é a minha proposta para vocês nessa noite. E o nosso ponto de partida é para você entender por que Paulo está aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 27. Essa é a fundamentação do porquê Paulo e não porque outra pessoa está aqui. Me acompanhe na leitura. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, a palavra de Deus diz assim: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, e aqui ele começa a falar a respeito do seu sofrimento. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi as contas de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei 1 noite e 1 dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza, que se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Quem aqui sofreu mais do que Paulo? Levanta a mão. Acho que ninguém de nós, né? Talvez nem todos nós juntos podemos falar o que esse homem falou. E é da perspectiva de alguém que sofreu tanto quanto ele. Aqui nós temos uma espécie de currículo látis do sofrimento. É isso que Paulo nos apresenta aqui. Uma bio do seu sofrimento. É isso que Paulo nos mostra aqui.
como esse homem sofreu em vários cenários, em vários contextos, diversas perspectivas, por diversas razões. Se alguém na Bíblia sofreu, o nome desse homem é Paulo. Sofreu fisicamente, sofreu psicologicamente, sofreu espiritualmente. Sofreu com pessoas estranhas, sofreu com inimigos, mas sofreu também com pessoas próximas. Sofreu antes e depois da sua conversão. Sofreu até o fim da sua vida, quando foi martirizado, sendo decapitado por um soldado romano. Essa é a vida de Paulo. Essa é a vida de Paulo. Eu fiquei olhando para a vida de Paulo e falei assim, eu não vou contar nenhuma história minha de sofrimento nessa noite. Nenhuma. Porque não sou digno de fazer isso. Quando eu olho para um relato desse, é impossível a minha vida ou a vida, me desculpe me intrometer na sua ou falar por você, você não me deu uma procuração para isso. Mas é bem provável que nenhum de nós pode se aproximar do sofrimento de Paulo, essa é a realidade. E quando eu olho para tudo isso, eu fico olhando para o apóstolo e falando o que eu posso aprender com Paulo com relação ao sofrimento. Paulo escreveu muito a respeito do sofrimento. Não trouxe para vocês tudo aquilo que Paulo disse, mas apenas algumas coisas, até de uma forma pouco sistematizada, um pouco sistematizada. E posso falar para vocês algumas coisas que Paulo fala a respeito de sofrimento. Em primeiro lugar, Paulo fala de sofrimento como um instrumento de consolo. Ainda em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo inicia exatamente esse livro que nós fizemos a primeira leitura, onde lá no final do livro, ele apresenta algumas das circunstâncias, alguns dos momentos em que ele passou por sofrimento. No início dessa epístola, ele começa falando a respeito de consolação para aqueles que estão passando por situação de sofrimento. E aqui ele fala o seguinte, que Deus conforta aqueles que estão passando por alguma situação de desilusão, de problema, de sofrimento, para que quando você estiver ao lado de alguém que está passando por uma circunstância muito parecida, similar à sua experiência sirva de consolo para essa pessoa, e você seja o agente de Deus para consolar essa pessoa. Ele fala que Deus consola outros com a mesma consolação que Ele consolou você. E aqui nós podemos entender isso de duas formas, sob duas perspectivas. Se a sua história de sofrimento é uma história semelhante a alguém que está do seu lado, entenda que a melhor forma de Deus consolar essa pessoa é através da sua vida. Através da sua vida. E Deus vai consolar essa pessoa através da sua história. Da forma como você viu Deus agir, das impressões que você teve. Essa é a melhor circunstância. Esse é o melhor momento. Pastor, e se eu estou sofrendo? Se você está sofrendo, sabe quem é a melhor pessoa para você ter consolo? Alguém que não apenas é cristão, alguém que não apenas teme a Deus, mas passou pela mesma circunstância. Alguém que passou pela mesma luta. É a melhor pessoa para te consolar. Eu não sou a melhor pessoa para falar de divórcio, por exemplo, porque eu nunca passei por isso na minha vida. Mas existem pessoas que já passaram. E é provável que a palavra dessa pessoa seja mais reconfortante para você, que está passando por uma circunstância assim, do que a palavra do pastor. Eu não sou a melhor pessoa para consolar alguém que perdeu o pai, mas a minha esposa é. Com 11 anos de idade ela perdeu o pai. Meu pai e minha mãe são vivos. E Deus confortou e consolou a família deles. Ela é a melhor pessoa. Eu aprendi isso de uma forma muito forte. Eu fui pastor de um senhor, um grande líder da igreja, que viu o seu filho morrer, que o seu filho morreu nos seus braços. Ele morava em um sítio, e em um sábado à tarde ele estava com a família, e de repente ele falou para o filho dele assim, vai pegar uma faca para descascar a laranja. E o filho foi. E quando estavam colhendo as laranjas do pomar da casa, o filho tropeçou e caiu sobre a faca, cravado no peito. Eles levaram o filho para o hospital, mas o filho chegou morto.
Foi uma cena trágica. Você que é pai, você consegue imaginar isso. O filho morrendo nos braços do pai e da mãe no carro, uma cena terrível. E um dia eu estava na casa deles, nas segundas-feiras, com um momento de folga, eu ia para a casa dele, no sítio, enfim, a Lívia ia ter contato com galinha, ia sair de apartamento e pisar em terra, a gente adorava ir para a casa dele. Um dia, um dos momentos que eu estava na casa dele, chegou uma pessoa da cidade, que não era cristã, que há 2 dias tinha sepultado o filho, para que ele falasse algumas coisas para as pessoas. E naquele momento ele falou assim, o pastor está aqui, ele pode falar alguma coisa. Eu falei, não, quem fala é você. Graças a Deus minha filha está aqui comigo. Eu não quero ter essa experiência inclusive, mas eu quero ver o que você pode falar para ela, porque a pessoa para consolar é você. Quando a pessoa foi embora, ele falou assim, pastor, essa não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª que vem aqui na minha casa, para me ouvir como Deus confortou. Irmãos, todas as vezes que vinha alguém falar assim, não sou eu que vou falar. Quem vai falar é o Osmindo. Quem vai falar é ele, não sou eu. Se você passa por uma circunstância assim, é você. Irmãos, como Deus nos conforta também através de pessoas. E o seu sofrimento, saiba, a forma como você vê Deus atuando na sua vida, pode ser a resposta de orações para pessoas que estão sofrendo e padecendo pela mesma circunstância que você está passando. Pela mesma circunstância que você está passando. Paulo fala que, ainda em Coríntios, agora em 1 Coríntios, que o sofrimento é uma forma de quebrar o orgulho e nós não confiarmos em nossas próprias forças. Ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Talvez uma das grandes mazelas do ser humano e grandes tentações que nós temos é de confiar ou achar que nós confiamos em Deus, mas confiar nele através das coisas que nós temos ou que nós adquirimos. Por exemplo, eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho uma reserva financeira, e agora eu falo assim, eu confio em Deus, mas na realidade eu confio na minha reserva financeira. E eu estou tranquilo porque na realidade eu tenho uma reserva financeira e eu acho que eu confio em Deus, mas na realidade eu confio na minha reserva financeira. Eu tenho um bom currículo, eu tenho bons contatos, e agora de alguma forma eu fui demitido, tive o contrato encerrado, e aí eu falo assim, não, eu confio em Deus, mas na realidade eu sei o currículo que eu tenho, eu sei os contatos que eu tenho, e eu acho que eu confio em Deus por causa de tudo isso, mas na verdade eu não confio em nada em Deus, eu confio naquilo que eu adquiri. E está tudo certo você ter reserva financeira, um ótimo currículo e bons contatos, está tudo certo. Mas em alguns momentos, o sofrimento ele bate a porta da nossa casa para Deus mostrar que não somos nós que estamos no controle, é Ele. E que nós não podemos confiar, depositar todas as nossas fichas naquilo que nós construímos, adquirimos. Mas a confiança precisa ser em Deus. E a pergunta é, como nós aprendemos isso, se não através do sofrimento? Como? Infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, o sofrimento é a única linguagem que nós conseguimos entender. E infelizmente, em alguns contextos da vida, aprendemos coisas que não aprenderíamos de outra forma, se não fosse pelo sofrimento. E uma dessas formas é Deus quebrar o nosso orgulho, quebrar a força que nós achamos que temos no nosso braço, quebrar aquele sentimento do tipo assim, não, mas isso daí eu consigo resolver, resolvi tantas vezes, já fiz tantas vezes. Paulo fala que na Ásia, enquanto eles pregavam o Evangelho, eles sofreram tão grande a ponto de quase morrerem. E ele nos diz, nesse texto que acabamos de ler, que eles entenderam que é apenas nesse sofrimento tão extremo, que eles entenderam que a vida deles dependia de Deus e não deles mesmos. Que a vida deles estava nas mãos de Deus e não deles mesmos. E essa era a única forma desse orgulho deles ser quebrado. Irmão, se tem alguma coisa que todos nós lutamos é contra o orgulho, sim ou não? Como é difícil a gente escutar que a gente está errado, sim ou não? Como é difícil a gente admitir que a gente está errado, sim ou não? Essa semana eu não sei o que eu falei, mas eu falei alguma coisa que a minha esposa não gostou. E aí é claro que a gente sabe quando a gente pisou na bola, sim ou não, quando deu uma canelada. E eu fiquei olhando, e daí eu falei assim, eu cheguei uma hora na cozinha e falei assim, que eu falei, foi errado, né? Ela falou, foi. Eu falei, me desculpa, desculpa.
Esse é o final da história. Até isso daí acontecer, eu fiquei conjecturando, ensaiando como que as coisas iam acontecer. Como que eu ia falar, e falou assim, mas será que eu devo falar mesmo? E é interessante porque a gente fica falando para a gente mesmo assim, mas acho que não devia, né? Nem foi tanto assim, interpretou de forma errada, não foi aquilo que, enfim, nós temos desculpas para não reconhecer que nós fizemos errado, que nós estamos errados. E algumas coisas são muito internas. Confiança é muito interna. Orgulho é muito interno. É muito interno. E aí eu fico imaginando Deus como esse pai amoroso falando assim, eu vou precisar permitir o sofrimento na vida desse meu filho que eu amo tanto, para que ele aprenda. Você que é pai, você sabe como isso é doloroso. Permitir que o filho, a filha caiam de bicicleta, porque eles precisam aprender a cair de bicicleta, se não for assim, não vai, não tem como. Permitir que em algum momento caia de patins, porque se não cair, não vai aprender a andar. Não tem como. Sentar com ele, com ela, emburrado na mesa, comendo salada com raiva, porque você sabe que aquilo é o ideal. Com isso, nós temos vislumbres da forma como Deus permite sofrimento na nossa vida. Falando assim, era bem melhor, né, Tiago, se fosse por um outro caminho, mas você não aprende por outro caminho. Porque você é orgulhoso, porque você é cheio de si, porque você é ensimesmado. Por isso você vai sofrer. Não porque eu quero e muito menos porque eu tenho prazer no seu sofrimento. Mas é porque lá na frente você vai entender, não apenas que comer salada é bom, não apenas que é muito legal fazer passeio de bicicleta. Você vai entender lá na frente como o orgulho é mau. Como o ego inflado derruba a gente. Como a confiança, como construir a nossa vida baseados em nós mesmos. É como construir sobre areia ou é como construir uma casa sem fundamento. Uma hora ela vai ruir. Infelizmente, circunstâncias da vida, aprendizados da vida, só são realizados através do sofrimento. E é isso que Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios. Essa é a história do próprio fariseu autoconfiante chamado Saulo. Essa é a história dele. Essa é a história daquele que percorria territórios dentro de Israel e fora de Israel. Do autossuficiente fariseu. Daquilo que Ellen White fala que quando os fariseus olhavam para para Saulo, eles viam naquele menino o futuro do farisaísmo. Esse era Saulo. Alguém cheio de si, que precisou não apenas ficar cego, que precisou não apenas de um tombo no caminho de Damasco, mas alguém que precisou ir para o anonimato completo, perder todas as glórias que ele tinha no farisaísmo. Saulo foi completamente quebrado, completamente quebrado. O fariseu arrogante, o debatedor junto com Estevão, foi completamente quebrado. E é desse testemunho que ele nos fala. Ele ainda nos diz em 2 Coríntios 12:7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmão, sofrimento é um baixa-bola que Deus dá em cada um de nós. É isso que Paulo fala. Baixa a bola, ei! Você não é tudo isso que você pensa que você é. Você não é tudo isso que as pessoas falam que você é. Você não é todos esses tapinhas nas costas que você recebe. Você não é isso. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando o que era o espinho na carne de Paulo. Eu já li artigos, tive que dissertar a respeito disso. Irmão, 2 Coríntios 12:7 é para você que talvez goste de conjecturar o que é o espinho na carne. Não tem a menor ideia do que é o espinho na carne de Paulo, e nem é esse o foco, inclusive. Nem é esse o foco. Às vezes a gente olha e disserta, e pesquisa, e debate, e teoriza o que é o espinho na carne de Paulo. Eu lembro de tantas aulas, tantas análises do grego, do espinho na carne de Paulo. Irmãos, o que Paulo fala do seu espinho na carne, o foco não é o espinho, o foco é o porquê ele recebeu isso. E ele mesmo fala, é para que eu não ficasse me achando. É isso. Para que eu não me ensoberbecesse. É isso. E é isso.
É óbvio que é mais fácil a gente falar do espinho na carne do que da soberba. E desviar o foco daquilo que é o centro da sua abordagem. Paulo fala, para que eu não ficasse me achando. E a tentação dele para isso era muito grande. Deus coloca o espinho na carne. Com isso, nós não apenas entendemos que sofrimento é um baixa-bola de Deus, mas algo além disso. Porque essa é uma situação local, momentânea de Paulo. Nós entendemos que pode haver propósito dentro do sofrimento que você está passando. No caso de Paulo, a tentação para que ele se achasse era muito grande. A tentação de Paulo de que ele achasse que ele era o cara era muito grande, porque ele foi forjado nessa escola. Ele passou por todas as etapas e ele fazia parte de 0,5% da população de Israel, que era a população de fariseus. Era isso. Ou melhor, a população, 0,5% era a população dos líderes religiosos de Israel. E aqui nós temos saduceus, fariseus e escribas. Paulo zerou a vida acadêmica em Israel. Paulo estava sendo preparado para ser um dos grandes líderes. Ele tinha muito conhecimento, uma capacidade intelectual absurda. E essa era a tentação de Paulo. Ou poderia ser a tentação de Paulo, melhor dizendo. Poderia ser a situação. E agora o sofrimento é uma forma com que Deus fala para ele que o propósito dele era outro. Que o foco da vida dele era outro. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, desde que por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Eu acho que nós podemos nos dar as mãos aqui, que quando nós estamos sofrendo, são momentos que nós estamos mais perto de Deus, sim ou não? Sim ou não? Quais foram os momentos que você mais orou? O momento que você foi aprovado no processo seletivo ou no momento que você não tinha dinheiro para comprar comida para sua família? Qual o momento que nós mais nos lembramos de Deus e das práticas espirituais? Irmãos, vocês conseguem entender como o nosso estado pecador é tão miserável que nós dependemos de problemas para nos aproximar de Deus? Que nós necessitamos de sofrimento em alguns momentos para lembrar de Deus, para retomar antigos propósitos, para retomar antigas práticas, para nos aproximar dele. E aí eu fico imaginando Deus todo amor, Deus em um contexto perfeito, em um cenário de perfeição, olhando para mim, me desencaminhando na vida e tendo que abrir mão de bênção em detrimento de sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, naquele momento, vai ser melhor para mim do que a bênção. Já parou para imaginar que em algum momento da sua vida, pensando não no que você vive agora, mas pensando em um contexto de vida eterna, que nesse momento o desemprego pode ser melhor para você do que a fartura? Que a doença pode ser melhor do que a saúde? Que o sozinho pode ser melhor do que o acompanhado? Porque isso vai te conduzir para mais perto de Deus e vai resultar em salvação e vida eterna para você. É disso que ele fala aqui. Nesses momentos de fraqueza, é que ao me aproximar no me aproximar de Deus, eu me senti mais forte. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é o homem que mais sofreu na Bíblia, nessa percepção. Sexto lugar, o sofrimento pode gerar contentamento e reconhecimento do cuidado de Deus. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado.
Em tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, tanto de abundância como de escassez. E ele termina com um texto que todos nós conhecemos. Tudo posso? É muito bonito falar tudo posso naquele que me fortalece, sim ou não? É muito bom alguém ter a sensação de contentamento, relacionamento de contentamento, sim ou não? Mas como Paulo aprendeu a ser contente? Quando sobrou ou quando faltou? Irmãos, é impossível ter a sensação de contentamento quando nós apenas temos. É impossível. Porque nós não sabemos o contrário. A gente só sabe que está escuro porque nós temos a luz, e o contrário é a mesma coisa. A gente só sabe do doce por causa do salgado. A gente só sabe o sabor da companhia por causa da solidão. Paulo fala, eu passei por tudo isso e Deus gerou contentamento. Ser uma pessoa que é grata a Deus por todas as coisas, nessa perspectiva de Paulo e daqui, do homem que passou por sofrimento, não é da minha, é do Paulo que passou por sofrimento. Paulo nos fala que é impossível fazer cálculo 2 sem fazer cálculo 1. É impossível, não tem como. Não tem como. O que Paulo está falando é que é impossível você ser grato a Deus pela abundância se você não passar pela escassez. Não tem como. Que é impossível você ser grato a Deus pela saúde se não passar pela doença. É impossível. E é apenas quando se passa por esses dois momentos da vida que nós conseguimos ser gratos. E o contrário também acontece. Eu não quero ficar apenas em um espectro. Deus também nos abençoa. Deus também nos dá situações ou oportuniza situações na nossa vida em que nós temos, para que no momento em que não as temos, que não as possuímos mais, possamos buscar a Deus e entender que aquilo que nós tínhamos também era provisão de Deus e voltar para... Você entende como esse ciclo se retroalimenta? Como essa situação de ter ou de não ter, a presença de Deus pode ser sentida em todos os momentos. Quando eu tenho, eu lembro do momento que eu não tinha mais. E eu falo, Senhor, muito obrigado porque agora eu tenho. E agora quando eu perdi tudo, eu olho e falo assim, Senhor, como era bom aquele momento que eu tinha. Mas eu reconheço que lá não era a força do meu trabalho, não era a força do meu braço, era o Senhor que me deu. Então, por favor, Senhor, me dê novamente, conceda, restaure, enfim. Mas em todos esses momentos Deus está presente, em todos esses momentos é Deus que está conosco. E eu encerro falando algo incrível de Paulo. Falamos tanto dele e eu não poderia encerrar com algo que não fosse dele. 2 Coríntios 12:9 ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está sofrendo com uma doença? A graça de Deus te basta para esses momentos. Eu não sei se o diagnóstico como será e se a restauração virá ou não, mas eu sei de uma coisa: a graça de Deus basta para você nesse momento, para que você suporte o sofrimento. Você está sozinho, seu lar está ruindo. Eu não sei se você vai passar por isso em quanto tempo vai ser a sua luta. Eu sei de uma coisa: a graça de Deus basta para ser o seu consolo nesse momento. As coisas estão ruins lá no seu trabalho. Eu não sei por quanto tempo isso virá e nem como vai ser a solução. Eu não posso ser desonesto com você falando assim, fique tranquilo, amanhã vai ser a solução. Eu não tenho a menor ideia se a solução vai ser boa ou ruim. Eu sei de uma coisa: a graça de Deus basta para confortar o seu coração nesse momento. Qual é a sua situação de sofrimento? Eu não sei qual é. Eu não sei quando ela vai ser solucionada, qual forma vai ser solucionada. Eu não sei se ela vai ser solucionada, porque o espinho da carne de Paulo o acompanhou até o momento da sua morte. Eu sei de uma coisa: a graça de Deus nos basta. A sua presença conosco é constante, em todos os momentos. Quantas vezes nós já pensamos e falamos: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que, Senhor, o Senhor ainda não agiu?
Eu gosto muito da história da compositora Fanny Crosby. Ficou cega com 42 dias de idade. Morreu aos 92 anos, sem perder a doçura da vida. Escreveu mais de 4.000 hinos. E ela dizia, se Deus não remover o sofrimento, Ele vai me assistir em sua fraqueza e vai me consolar com a sua maravilhosa graça. E é com essa certeza que eu gostaria que você saísse da igreja nessa noite. Nós aqui não vendemos solução para problemas. Não fazemos isso. Não falamos palavras vazias, sem sentido, sem significado, alimentando talvez falsas certezas. Não fazemos isso. O que eu posso falar para você baseado na palavra de Deus é que no momento da sua fraqueza, a graça de Deus vai te suportar, vai te fortalecer. No momento de sofrimento, você não está sozinho, Deus está com você. Nesse momento de sofrimento, você pode aprender coisas incríveis, mas a principal delas é que você não está sozinho, você não está sozinha. Há um Deus no céu que é muito maior do que seus problemas, muito maior do que o nosso sofrimento. E a propósito, sabe o que é sofrer, porque pisou nessa terra e sofreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Quero convidar você nesse momento a falar assim: Senhor, eu não suporto mais, se esse for o seu caso de sofrimento. E fala assim: Senhor, me assiste com a tua graça. E não sei se o problema vai ser solucionado amanhã ou na volta de Jesus, mas me dê a certeza de que a tua graça é forte o suficiente para me amparar nesse momento. Que em nenhum momento você perca a doçura da vida, a alegria de viver e principalmente a alegria da salvação. E que a sua vida e a minha vida sejam como a vida de Paulo, que experimentaram em momentos de alegria, de tristeza, de fartura e de bonança, a certeza de que Deus está conosco. E mesmo quando tudo falta, o Senhor não faltará. Que Deus te abençoe. No que não se pode ver, esperança gera forças ao lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer. E amanhece, que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação,
Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Amém. Obrigado, Jéssica. Com Deus é possível vencer o sofrimento ou sair vencedor em situações de sofrimento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Obrigado, Pai querido, pela certeza da Tua presença conosco em todos os momentos. Nos momentos de vitória, reconhecemos o Senhor conosco. Nos momentos de derrota, nós somos socorridos pelo Senhor. Nos momentos de bonança, a Tua mão é que nos abençoou e foi a Tua mão que prosperou em nossa vida. E nos momentos, ó Pai, em que as coisas elas faltaram, nós reconhecemos que o Senhor esteve conosco nos amparando. Ó Deus, nós todos passamos por circunstâncias desagradáveis. O sofrimento, ele fala alto em nossa vida. Ele já esteve presente no passado. Pessoas estão sofrendo muito nesse momento. O sofrimento, ele será presente, ó Deus, ainda no decorrer da nossa vida até a volta de Cristo Jesus. Por isso nós não pedimos a Deus que tenhamos uma vida sem sofrimento, uma vida soft. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é ter a certeza de que a Tua graça está conosco em todas as circunstâncias. Que não venhamos esquecer da Tua graça nos momentos de alta e não venhamos largar das Tuas mãos nos momentos de baixa. Que a certeza que Paulo teve seja a certeza de todos nós nessa noite. A certeza de que a Tua graça nos basta. A Tua graça nos faz forte. E mesmo quando tudo falta, a Tua presença em nossa vida jamais faltará. Nos dê essa certeza. Que ela seja maior do que qualquer aflição, qualquer sofrimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos às 19h30 aqui na igreja. Vá com Deus e até amanhã.